Já vamos começar a nossa live daqui um pouquinho, tá? Estamos nesse momento agora de acolhida. Hoje, quem vai participar com a gente vai ser o nosso prezado, muito prezado, Moisés Cope, que é um pastor metodista, que tem uma longa jornada já de militância social também, em movimentos sociais. Hoje ele preside uma ONG, né? Ele lidera uma ONG Koinonia, que cuida da defesa aí de minorias, da defesa do direito de minorias no nosso país. E ele já deve estar chegando aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já entrou. Luiz, seja bem-vindo, meu amigo. Luiz Caraline, lá de Rondônia, meu amigo. Pessoal, essa live, eu quero começar aqui conversando com vocês um pouquinho. Essas lives que nós começamos de algum tempo para cá, a primeira live foi realizada com o professor Cláudio Ribeiro, que foi meu professor na Faculdade de Teologia, e ele deu start nessa conversa nossa. Foi uma conversa muito, muito proveitosa com o professor. Ele salientou grandes desafios que nós temos enquanto um movimento que está nascendo. Isso mesmo, está nascendo um movimento muito singelo, não estamos preocupados assim com tantas pretensões. A nossa pretensão básica, em primeiro lugar, é acolher pessoas da fé cristã que estão deslocadas, pessoas que elas entram nas comunidades hoje e muitas vezes elas não se encontram porque são cristãos que têm uma consciência social mais aberta, mais ampla, que têm um desejo de ver mudanças sociais mais significativas. E essas pessoas muitas vezes hoje no cenário evangélico, elas não são muito bem, às vezes, compreendidas nas suas comunidades de fé, né? E é por isso que nós começamos esse movimento. Temos um grupo no WhatsApp que está crescendo passo a passo, tranquilamente, e o nosso objetivo, em primeiro lugar, é acolher e promover discussões, reflexões acerca da nossa fé cristã e da cidadania. Esse é o nosso foco, fé cristã e cidadania. Tá? Por isso que o nome do grupo é Fé Cidadã. É até uma homenagem a um professor que nós tivemos. O Moisés provavelmente também foi aluno dele. Professor Clóvis Pinto de Castro foi meu professor. Ele publicou um livro chamado Por uma Fé Cidadã. Seja bem-vindo. Boa noite, Gidalt. Olha, seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço poder participar desse momento tão significativo com você. Não estou com um fundo tão bacana como o seu, né? O seu tá uma biblioteca bonita e tal. O meu tem uma porta Isso aberta. aqui é para enganar, é para dizer que leu alguma coisa. Então, mas assim, de qualquer forma, se as perguntas forem muito difíceis, eu dou uma saída aqui estratégica para trás. Ah, que isso. Não, eu tô brincando. Olha, Opa, Marcos muito Braga bom te aí. receber. Show, show, show. Uma alegria estar aqui com você. Eu estava acabando de explicar, né, para as pessoas que estão com a gente aqui, Sim. tem um pessoal que está começando a chegar, que o nosso objetivo é acolher, né, esse movimento Fé Cidadã. Ele tem o objetivo de acolher as pessoas, em primeiro lugar, pessoas que têm um desejo de mudança, de engajamento social, que fazem uma crítica social, às vezes um pouco mais contundente, Uhum. não são tão conformados com algumas questões que estão na nossa sociedade. E às vezes essas pessoas, elas não são muito bem compreendidas nas igrejas locais, porque, infelizmente, é um meio que parece que faz parte da nossa tradição evangélica no Brasil, sermos mais, digamos, conservadores em algumas análises políticas e tudo. Deixe-me ver aqui, pessoal. Moisés, voltou aí. Você estava Eu estou tava resolvendo carregando um aqui. pouquinho? Legal, legal. Show, show.
Olha, a Giovana e o Tony mandam abraços aqui, de Opa! Parauapebas, no Pará. Sim, sim, sim. É o Tony, Moisés, é o Tony. Sim, pessoas do coração. Tony, Giovana, Marcos aí também. Só gente boa. Bacana. Pessoal, vamos lá. Eu vou deixar aqui um relógio marcando um tempo, para nós batermos um papo até mais ou menos a umas 8h20, né? 8h20. E aí depois nós começamos a responder algumas perguntas que nossos amigos possam fazer para a gente. E eu queria começar fazendo uma provocação para você, Moisés. Pois não. Né? Eu, eu, quando começo a falar, né, como cristão evangélico, né, de confissão evangélica, assim, quando eu começo a falar de defesa dos direitos do trabalhador, defesa da dignidade desse trabalhador, um trabalho digno, um trabalho que não seja análogo à escravidão, um trabalho que ele tenha perspectivas, né, que ele consiga dar dignidade para a sua família. E me parece que quando nós começamos a falar desses assuntos, eu já vi algumas pessoas olharem para mim com uma certa estranheza. Parece que esse negócio não tem na Bíblia. Rapaz, esse pessoal está falando desse negócio de trabalhista, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com falar de Deus. Isso é coisa de esquerdista, não sei, é coisa de gente comunista, socialista. Tem todos os istas possíveis, né? Para tentar enquadrar quem fica falando nesse assunto. E aí eu queria te provocar, fazendo a seguinte pergunta: onde está na Bíblia, ou existem experiências do povo de Deus na Bíblia que sirvam de base para que o cristão hoje tenha uma preocupação com a defesa dos nossos trabalhadores, com esses direitos do trabalhador? Perfeito. Acho que é uma pergunta bastante intrigante. Antes de respondê-la ou de tentar respondê-la, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que você me fez para participar desse movimento, que eu vejo com muito bons olhos, porque ele apresenta para todos nós uma possibilidade de respiração no mundo onde os lugares para se respirar com liberdade, com democracia, têm sido assim muito pequenos. Então, quando a gente tem um espaço como esse, que abre para debates, para questionamentos aprofundados, a gente tem então uma referência excepcional. Em segundo lugar, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa sala de bate-papo e, obviamente, dizer que a gente não tem todas as respostas, né? E imagina você que essa pergunta que você me faz, ela, na verdade, mereceria uma grande tese, uma tese de doutorado, assim, aprofundada, porque nós precisamos, assim, fazer aquela leitura estanque do tempo. Em primeiro lugar, as questões, por exemplo, que organizam o trabalho, tanto no mundo como também no nosso país, elas são muito recentes, né? Elas praticamente estão presentes aí depois de muitos engajamentos, depois de muitas lutas de todas as outras pessoas, independente das suas confissões religiosas. Quer dizer, praticamente o século XX é um século de conquista, de consolidação de muitas das perspectivas que vão proteger os trabalhadores. Então, quando você me pergunta sobre a Bíblia e sobre o que ela nos apresenta a respeito, bom, a gente tem toda uma perspectiva que é profética, presente na Bíblia, que de certa forma coloca a questão do trabalho como na perspectiva da salvaguarda da dignidade humana. Então, assim, em nenhum momento a Bíblia vai falar assim, olha, vocês têm que lutar pelos direitos trabalhistas. Mas, assim, a Bíblia vai nos indicar, né, a perspectiva de muitas exegeses que a gente poderia fazer em relação a diversos textos, vai nos indicar uma série de posicionamentos seguros quanto à luta pela dignidade, quanto à luta pela liberdade, quanto à luta pela democracia, quanto à luta contra todos os princípios que porventura estejam norteando essa ideia de que um domina e os outros têm que abaixar a cabeça. Tá? Então, assim, a gente precisa lembrar, Gidalgo, primeiro, que a gente tem uma questão que precisaria de um tratamento bíblico muito intenso, que se refere àquela perspectiva de que o trabalho passou a ser
uma espécie de maldição da parte de Deus. E essa é uma interpretação equivocada, essa é uma interpretação que muitas vezes é dada e que está totalmente fora de contexto, porque não é essa a perspectiva, porque logo depois da saída, vamos usar toda a perspectiva da narrativa bíblica, você tem então a saída do Adão e da Eva, e em sequência eles estão voltados ao trabalho na terra, e aí existem dois exemplos específicos, que vão ser aqueles mais precisos dentro do mundo judaico, né, o antigo Israel, que é justamente o de Abel e o de Caim. O Abel como um cuidador de ovelhas e o Caim como um lavrador. Então, essa disputa, ela está presente ali e, querendo ou não, ela vai acontecer durante toda a história do pré-Israel e do Israel. Quer dizer, esse conflito que existe entre perspectivas pontuais sobre aquilo que vai ser feito em prol da terra, em prol da subsistência. E a gente tem que pensar também que os primeiros cristãos, os primeiros hebreus, eles eram, na verdade, beduínos, eles eram transitórios no deserto, né? Quer dizer, você tem toda aquela tradição, a gente poderia pensar aqui na obra do George Pixley, né, que vai falar sobre as três formas de evidenciação do antigo Israel. Então vem o pessoal que era do grupo do Apiru, tem o pessoal que era do terreno nômade, e também o pessoal que estava assim, distribuído nas cidades-estados, e de repente no ajuntamento desse agrupamento que vai surgir Israel. Então é de conflito, não é? É conflito que vai surgir. Então assim, e posteriormente vem a monarquia, né, que vai estabelecer então a égide de um poder sobre todo o povo, a égide de um poder sobre toda uma perspectiva pontual. Então, assim, onde que a gente vai encontrar alguns vestígios, eu diria, que vão orientar, por exemplo, essa perspectiva de uma forma um pouco mais clarificada? Bom, a gente não tem essa preocupação nos evangelhos, porque os evangelhos têm uma outra preocupação, que é identificar o evento Cristo na história dos homens e das mulheres. Mas em Paulo a gente encontra algumas coisas assim bem interessantes, que vão nos ajudar então a organizar a nossa luta na atualidade. Por exemplo, a gente tem aquela questão, eu tenho até um texto muito interessante que considera aquela questão da autoridade, né? Porque existe aquela coisa assim, toda autoridade é constituída por Deus, e eu sei que muita gente na atualidade segue esse princípio como sendo uma espécie de mônada cultural bíblico-teológica, que não pode ser mexida, é um ídolo. Esse versículo se tornou um ídolo, de certa forma. E não é um ídolo, na verdade, esse versículo é uma perspectiva pontual que mostra claramente que se uma autoridade ela não estiver trabalhando em prol do povo, em prol das pessoas que estão ali sob a sua liderança, ela não pode ser considerada de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, né, eu não vou lembrar aqui a referência, acho que é Coríntios, né, ele vai trabalhar essa questão, não estou lembrando aqui, porque eu nem pensei em falar nisso, eu estou pensando agora, entendeu? E aí, assim, não pensei em falar nisso, então, nem peguei os endereços. Mas, assim, ele vai falar, claro, mas todo mundo conhece essa passagem, todo mundo conhece. Ele vai falar claramente assim, não, existe todo um princípio que vai norteando a sua carta, e em determinado momento ele fala, toda autoridade é constituída por Deus. E aí vai colocar algumas perspectivas que são assim, pontuais, que vão, de certa forma, dialogar, mas lembrando sempre que a autoridade que é constituída por Deus, ela tem que ser de Deus. A autoridade que é constituída por Deus, ela tem que estar intimamente ligada a Deus. Não é assim, toda autoridade é constituída. Bom, que toda autoridade é essa? Que toda autoridade é essa? Essa é a questão que vai ser pontuada. Então, assim, só para fechar um pouco essa perspectiva, e a gente abrir esse bate-papo também, é importante que a gente... O Luiz indicou aí, Romanos 14 aí. Legal, ótimo. Nada melhor do que a assessoria dos universitários. Mas eu tenho um texto, eu escrevi um texto, eu realmente analisei assim, bem profundamente, porque me incomodava isso, sabe? Sempre me incomodou isso, essa perspectiva de toda autoridade é constituída por Deus. Então, imagina só, hoje nós tivemos aí uma reforma da Previdência no ano passado, que foi a toque de caixas. Eu fiz uma série de críticas em relação a essa reforma, porque, na minha perspectiva, isso deveria ser construído. 2017.
Isso aí. Desculpa, em 2017 nós tivemos a flexibilização das leis do trabalho, né? Tivemos a lei da terceirização, que também equivale a dizer lei da precarização, Total. que consolida esse avanço do neoliberalismo Sim. e da quebra, da perda de direitos já conquistados, né? Direitos trabalhistas já conquistados. Perfeito. É verdade. Então, assim, a gente tem um problema sério com essa questão. Porque muitos estão apoiando essas mudanças cegamente, surdamente, como se elas, de repente, tivessem uma relevância extrema dentro do cenário político nacional e que elas deveriam ser seguidas dessa maneira, sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica. Então, na minha perspectiva, vamos dizer assim, esse tipo de pensamento que aceita todas as prerrogativas de um determinado poder político, ele está equivocado. O cristianismo não vai nessa linha. Ele não entra nessa onda de que tudo tem que ser aceito. Existe um critério crítico. Né? A gente poderia pensar no João, quando ele vai escrever, provar os espíritos para saber se eles vêm da parte de Deus. É que muita gente gosta de interpretar. Então vamos provar. Esse espírito vem da parte de Deus? Vem da parte de Deus? Essa é a questão que a gente tem que perguntar. Essa perspectiva ela é pontual e ela auxilia, ela traz para o povo, ela traz para a dignidade de uma nação a possibilidade de que as pessoas vivam melhor? Ou não? Então essa é uma questão. E na minha perspectiva, então, independente de ser cristão, acho que todo cidadão, não estou falando de cidadão de bem, não, eu falo todo cidadão tem que realmente lutar em prol de direitos e de perspectivas. Isso está dentro da nossa verve. Né? Quem não quer garantir para a continuidade dos seus dias a possibilidade de viver melhor? Né? Eu acho que essa é a questão. Bom, eu fiz várias anotações aqui, depois a gente vai entrar, tá? Legal. Eu tenho um texto que também me incomoda muito, me deixa. Inclusive, quando eu fui ler Ética Comunitária, do Henrique Dussel, Sim. eu me deparei com a interpretação que o Henrique Dussel faz do texto de Tiago, Tiago 5, que, inclusive, lá no canal do YouTube eu deixei uma reflexão sobre esse texto lá. E lá é muito curioso como o Tiago ele questiona, ele fala, olha assim, o salário que a comunidade, que Tiago escreve para uma comunidade que tem cristãos que são de posse, ricos, e também servos. Uhum. E eles fazem parte da mesma comunidade. Isso que é interessante. E aí o Tiago fala assim, o salário, ai de vós ricos, né? Chorai e pranteai. Foi o primeiro texto que eu achei muito semelhante com os profetas do Antigo Testamento, especialmente com Amós, assim, que é o profeta da justiça. E aí ele vem tocando no assunto, ele diz, o salário dos ceifeiros que fizeram a colheita lá no campo de vocês, fizeram a colheita da lavoura de vocês, o salário deles que foi fraudado, que foi retido com fraude. Ele não disse que não foi pago o salário, mas o que ele disse foi, vocês pagaram menos do que deveria ser pago. Vocês não honraram aqueles trabalhadores. Vocês retiveram. E aí, claro, o Henrique Dussel vai associar isso à mais-valia, né? Sim. Ele vai associar isso à mais-valia. Tudo bem, é É a possível. chave hermenêutica Perfeitamente. dele. É a chave hermenêutica É a dele. chave hermenêutica dele. Sendo que hoje em dia, quando você começa a falar de mais-valia e falar de outras categorias que são da sociologia de Karl Marx, existem pessoas que dão pulo alto, né? Tipo assim, meu Uhum. Deus, lá vem a heresia do capeta e tal. E não é bem isso. Por isso que eu tenho gostado muito, Moisés, de levantar alguns temas que são bíblicos. Assim, o Tiago vai lá e questiona, e ele diz: vocês precisam honrar esse trabalhador. Está errado. E isso é cumprimento do testemunho social do cristão. Vocês precisam honrar isso. Você diz: sou cristão, bate no peito. Na sua perspectiva mais individual, ali, pessoal, privada, aí você quer pagar de
tudo bem, você tem alguma conduta que seja bacana, ótimo, mantenha. Mas aí quando chega na dimensão pública, na dimensão dos direitos das pessoas, questão trabalhista, aí não, Deus não se mete nesse negócio. Parece que é assim, questões, fé com Deus é fé com Deus. Questões trabalhistas são negócios à parte. Não, Né? Então, assim, e para mim isso é um equívoco, né? continua. Porque na verdade, assim, a gente precisa pensar antes de nós sermos cristãos ou espíritas, hindus, pessoa ligada ao movimento afro, e assim por diante, católicos, etc, etc. Antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos. Antes de qualquer coisa, nós estamos dentro de um tecido social, sabe? Então, assim, e dentro desse tecido social, a gente precisa trabalhar de tal maneira que haja mais dignidade, haja mais sinais de justiça. Então, assim, hoje, por exemplo, assim, eu não tenho que, porque eu sou cristão, eu tenho que fazer isso. Não. Em primeiro lugar, eu sou cidadão. E é óbvio que o cristianismo do qual eu faço parte, ou a religião da qual eu faço parte, ela tem que me endossar nessa minha atitude cidadã. E essa é uma perspectiva que você citou aqui inicialmente, eu me lembro muito bem das aulas do Clóvis, né? E o livro dele é muito interessante porque considera justamente isso, não é? O que é uma cultura do Shalom, não é? A gente está lembrando dele aqui agora, que é a cultura do Shalom. Quer dizer, essa perspectiva, o que é Shalom? Shalom não é só paz. Shalom é uma perspectiva integral que nos coloca dentro de um eixo de dignidade e de justiça contínua, sem necessariamente termos um absoluto. Isso é muito importante para a gente pensar, porque muita gente fala Shalom, paz, e acha que é aquela perenidade, não necessariamente, né? Pode ter aquele instante de perenidade, mas o Shalom tem um aprofundamento maior, porque sempre eu disse, é aquele conflito no meio da paz e a paz no meio do conflito. É a luta constante. Então, viver uma fé cidadã numa dimensão de Shalom é experimentar continuamente todas as possibilidades para a modificação de uma estrutura que está sendo leviana contra pessoas. Porque o que está sendo agredido? O que está sendo agredido é a vida das pessoas. O que está sendo agredido é a possibilidade das pessoas estarem no seu bem-estar, na sua qualidade de vida melhorada. Isso que está sendo agredido. Então, quando eu vejo essas reformas, quando eu vejo todas essas perspectivas que estão sendo justamente jogadas sobre os trabalhadores, né? O desministro da Economia agora, né, ele fez um pronunciamento que foi extremamente ridículo, né, onde ele pontuou claramente, bom, eu levei 10 anos para me tornar um neoliberal, um liberal, e isso é difícil, porque o mais fácil é a gente ter uma cultura de distribuição de renda, de valorização das pessoas, onde as pessoas têm dignidade no seu ambiente de trabalho. Isso é cruel, né? Olha só a fala cruel desse senhor. E eu tenho que me posicionar contra ela, em primeiro lugar, porque eu sou um cidadão, em segundo lugar, porque eu tenho uma perspectiva, uma orientação religiosa. E, óbvio, eu concordo com você também, você falou, acho que quem tem uma vinculação eclesiástica mais precisa tem que ter uma leitura, uma hermenêutica e uma exegese mais aprofundada. Não pode sair repetindo todos os jargões que estão por aí. Né? Não pode. De forma alguma, porque é muito simples eu afirmar uma coisa que eu não tenho base nenhuma. Então vou repetindo, vou virando um papagaio, repetindo discursos que estão sendo pontuados aí por alguns que são extremamente visíveis nas mídias sociais e nos elementos midiáticos. Mas assim, peraí, eu preciso fazer uma contraposição. Eu tenho que fazer tem um aforismo que o Rubem Alves sempre citava, o T.S. Eliot, que numa terra de fugitivos, quem anda na direção contrária parece que está fugido. Numa terra de fugitivos, quem anda na direção contrária parece estar fugindo. Eu gosto muito de pensar isso também, de trazer para a minha tona, porque a gente tem que estar na contramão, entende? Como cidadão, a gente tem que estar na contramão daquilo que se estabelece diante do Estado. Se isso que está sendo estabelecido vai ferir a dignidade humana. Muito bom. É interessante também essa compreensão de Estado ampliado, né? O Estado, que é aquele que vai mediar. Só estamos falando de questões trabalhistas, você já
bem salientou no início da fala que somente no século XX que muitos direitos trabalhistas vão se Não se consolidar, consolidando. Uhum. especialmente no caso brasileiro, na era Vargas e tal. Sim. Mas é interessante como que no século XVIII você tem uma exploração completamente desmedida do trabalhador, homens, mulheres, crianças, né? Tem até máquina pequenininha para criança. Isso Tem a no campo máquina da revolução, não é? nuclear. Porque no feudalismo também a gente tem exploração. A parte da perspectiva Sim, bíblica a gente também tem muita exploração, não é? exato. Não, o próprio Êxodo é uma libertação de Justamente, escravos. O justamente. Êxodo é essencialmente trabalhista. É, justamente. É, total, total. Essencialmente trabalhista. Então, aí nós temos, agora, já na modernidade, nós temos uma revolução industrial, aí vem um modelo liberal de Estado, que é um Estado que não interfere, ele não media, é um Estado que ele não vai fazer o trabalho de mediar a relação entre o empregador e o empregado. Deixa negociar. Só que quando você não tem alguém que vai fazer essa mediação das forças, das tensões, é claro que aquele que é dono dos meios de produção sobrepõe. Ele vai prevalecer, principalmente se você tem um exército de trabalhadores prontos para entrar na vaga daquele trabalhador, né? Daquele que está empregado. E fala assim: olha, ou você. Frase clássica dita: ou você quer emprego ou você quer direito. Não, eu quero direitos. Então, tem um monte lá fora que precisam dessa vaga de emprego para pagar a conta, e eles vão se sujeitar, eles vão ganhar menos que você. E aí Você... fica nessa chantagem, Sim, digamos sim. assim, né, do mercado de trabalho, e o camarada se sujeita, e aí o problema é que nós temos muitos cristãos que não têm. Desculpa, eu sei que nós estamos falando muito mais do que para cristãos, né? Sim, Nós sim, temos claro. pessoas de todos os credos e confissões, mas é que eu me sinto cobrado, Sim, sim. porque eu não vejo como alguém segura essa palavra aqui, né? Alguém segura essa palavra e consegue não enxergar que Deus está preocupado Uhum. com a dignidade do Sim, fico, sim. isso me escandaliza, isso me choca. Assim, como é que o que para nós é óbvio, né, Moisés? Parece que Sim. para o outro tem que desenhar. Fala Eu acho assim, filho, está nas escrituras. tem uma parábola, talvez a parábola mais doida que Jesus conta, que é a parábola dos trabalhadores que estão sendo recrutados para a vinha e tal, e aí o dono da vinha chega no determinado horário, recruta alguns, e aí tal, tal, daqui a pouco vai recrutando, aí chega na última hora, faltando uma hora para terminar o expediente, ele vai lá, vocês não conseguiram nada? Não, não, então vamos trabalhar lá. No final das contas, esse patrão doido, ele resolve pagar o mesmo salário para todo mundo. Os caras que trabalharam 8 horas ficaram bravos pra caramba, né? Muito bravos, né? E aqueles que estavam. Ele falou assim: ó, aí foi questionado, aí ele falou: não, eu fiz o que é justo, eu não combinei, eu combinei. O combinado é esse, gente. Eu acho que essa parábola ela é um espinho no pé de todo aquele que defende esse tipo de meritocracia no campo do trabalho. Ou essa coisa de que. Porque ela trabalha com um elemento que eu acho que é fundamental. Todos merecem a dignidade. Né? Todos merecem a dignidade. Então, lógico, quem conseguiu no primeiro horário, pô, teve a oportunidade, trabalhou mais, obviamente. Quem não conseguiu, na oportunidade da última hora, foi contratado e recebeu o mesmo salário. Certo? Mesmo salário, mesmo denário. Então, assim, eu acho isso interessante. Isso leva a gente a pensar. É claro, hoje a gente tem essa questão: quem trabalha mais tem que ganhar mais, quem trabalha menos tem que ganhar menos. Eu acho que essa relação é uma relação extremamente mercantilista. Nós apresentamos a nossa mão de obra hoje para que ela seja paga, né? E quando não se quer mais essa mão de obra, nos dispensam, naturalmente. Esse é o processo que ocorre continuamente. Aí, o meu assessor aí, o Marcos, está colocando Mateus 21:16, essa referência aí. Então, aí, ótimo, essas assessorias são ótimas, né? Porque, de fato, a gente precisa pensar nisso, né? Será que tem que ser assim? Tudo bem, cada um tem o seu soldo, né? Tem o seu salário, tem
o seu ganho, mas assim a gente precisa pensar nesse equilíbrio social, porque também é muito injusto a gente saber que muita gente está fazendo, está trabalhando e que está também se tornando contraventor nos trabalhos. Né? A gente está vendo isso acontecer aí praticamente cotidianamente, acompanhando as notícias dessa tragédia, dessa pandemia chamada Covid-19, a gente também vê uma série de contravenções acontecendo no ambiente do trabalho. Eu não posso aceitar isso. Tá? Eu não posso dizer assim, pô, isso é normal, isso está tranquilo, de forma alguma. De forma alguma. Agora, se uma pessoa que professa uma fé, seja ela cristã ou em outra dimensão, e não se indigna com isso, meu amigo, sinceramente, eu não sei o que essa pessoa está pensando a respeito da própria vida, de si mesma. Sim. E aí eu não posso ser injusto aqui, Moisés, de também lembrar do dever de quem é o trabalhador, daquele que é contratado, né? Claro. As escrituras também trazem isso para a gente. Eu devo honrar aquele que me deu uma oportunidade de trabalho. E principalmente quando ele me trata com dignidade. Quando ele me trata com dignidade, quando ele acerta ali as coisas como tem que acertar, e é uma oportunidade de trabalho que eu tenho, eu acho que é interessante também, porque é, não deixa de ser uma forma de dar testemunho também cristão, um testemunho social. O trabalho é uma maneira de dar testemunho. Eu acho que a reforma trouxe muito isso. Claro que tem uma crítica que o Max Weber faz ao comportamento dos puritanos, que quase leva a uma lógica da teologia da restituição, da retribuição ali, né? Uma coisa meio retributiva. Mas tirando esse elemento de valorizar, assim, olha, eu tenho uma oportunidade de trabalho, eu devo honrar essa oportunidade, eu devo trabalhar dignamente, eu devo Claro. ser honesto no meu trato, né? Eu tenho X horas de trabalho, eu tenho que ser, digamos, eu vou usar uma palavra que é É. perigosa, eu tenho que ser empreendedor, né? Porque às vezes alguns chamam agora de empreendedorismo a algo assim, a pessoa não tem mais para onde ir, perdeu o emprego, não tem vaga nenhuma. Ah, porque agora ele é empreendedor. Né? Uma coisa é eu ter uma mentalidade, um preparo, uma capacitação, eu tenho um capital e eu vou investir, aí eu vou Sim. empreender. Isso é uma coisa. Eu acho Outra que. coisa é eu estou tentando sobreviver porque eu não consigo emprego nenhum e eu vou me virar. Sim, Né? Agora, então, só lembrando isso, que nós temos deveres da parte daqueles sim, que claro. empregam, Claro, e claro. temos deveres também da parte daqueles que são empregados, né, que tem que honrar essa oportunidade. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca disso. Eu acho que para mim esse é um elemento de base. Quer dizer, é a dialética contínua, né? É a dialética contínua que vai nos levando a essa perspectiva mais pontual de uma sociedade, né? De uma sociedade que realmente tenha sentido. Então, assim, o tempo todo ali, contrabalançando perspectivas daquele que nos contrata e do contratado. Até chegar, mas o que não pode faltar, eu acho que assim a grande síntese dessa perspectiva entre contratandos e contratados é justamente a de dignidade. Entende? Se não há dignidade nessa relação, meu amigo, então está tudo furado. Porque é mínimo isso. Isso para mim é mínimo. É questão assim, bom, temos dignidade nesse processo? Temos. Então, ótimo, vamos continuar. E cada um vai poder colocar o seu sangue, o seu suor. Mas o problema é quando as pessoas elas não estabelecem esse diálogo. Segundo aquela lógica, eu mando, vocês obedecem. Né? Os reizinhos que estão presentes na atualidade. Então, a gente vê, por exemplo, uma precarização do sistema de trabalho também através de muitas startups. Ah, legal você montar uma startup, você montar um aplicativo, você colocar um menino para carregar lá a sua comida e também usar um sistema de. Todo mundo faz isso, mas a gente tem que pensar qual que é a dignidade dessa pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu não consigo hoje receber uma pessoa que traz alguma coisa para mim sem dar para ele uma gorjeta gorda. Entende? Não é pouquinho, o troquinho ali, 50 centavos, R$ 1. Não. Porque eu sei que ele está no trabalho de precarização. Eu sei que ele está envolvido naquela situação, porque ele precisa também. Então, assim, por que eu não vou trabalhar pela dignidade daquela pessoa? É a mesma coisa se eu pego um sistema de aplicativo, de carro,
Aí, porque deu tanto lá, vou pagar tanto. Não, eu sei que aquele camarada não tem direito trabalhista, eu sei que ele não está tendo a oportunidade de pagar o INSS, aquilo que ele está levantando ali está sendo básica. Eu conheço muitos, eu tenho muitos amigos, né? Essa perspectiva, eu converso com eles. Já. Eu ouvi falar assim, não, eu estou ficando rico com isso. Não está. Está trocando figurinha, entendeu? Então, assim, aí a dialética está errada, está equivocada. Você tem um patrão, que é um patrão virtual, que você não conhece, que você nunca viu, e esse camarada está lá, né, acolhendo. Ele montou um sistema que é interessante, sim, inteligente, sim, mas e o outro lado? Onde está a dialética? Uma provocação também a mais aqui, Moisés, é essa, se eu chegar hoje numa comunidade, né, e eu falar assim, a partir daquilo que nós já conversamos, olha, temos várias pessoas aqui que chegaram mais recente, Só tem é o mestres aí, Márcio, doutores, só tem gente boa aí. o doutor Márcio é meu primo, rapaz, é médico, ele tem um coração social, tem um coração social. Tem o Kleber aqui, o professor também, José Mateus entrou aqui, a Kenny Frazão, que é a nossa amiga de tribos urbanas, trabalha com tribos Bacana. urbanas, pessoas excluídas aí, lá em Rondônia. Pessoal muito bacana, o Claudinho também entrou. Ele está Claudinho. dizendo que dá essa aula aí de sociologia do trabalho. Isso aí é a praia dele. Mas olha, sabe o que eu acho interessante? É que nós podemos nos preocupar com as questões trabalhistas e defender essa dignidade mínima. Dignidade, assim, o básico. Exatamente isso que você está defendendo, ao menos o básico, né? Pelo amor de Deus. Não estamos falando que a partir do básico, esse aqui empreendeu mais, ele trabalhou mais, ele buscou mais, e que não, agora sempre. Não estamos entrando nesse mérito, mas que ao menos a dignidade desses trabalhadores no Brasil seja garantida. Sim, Mas sabe o que é claro. interessante? Se eu entro com esse assunto numa comunidade hoje, vou pregar um sermão, toco nesse assunto, alguém pode dizer assim, uai, esse pastor é de esquerda. Fácil. Só que eu não estou levantando esse tema da dignidade do trabalhador a partir de Marx. Sim, Eu estou não. levantando esse tema a partir das escrituras. Sim. Então é melhor não dizer, quem é de direita demais, assim, meio tapado, é melhor não dizer que defender questões trabalhistas é de esquerda, porque senão ele vai estar dizendo que a Bíblia é de esquerda. Essas Aí ele não vai perspectivas. gostar. Pois é, eu acho que essa perspectiva hoje ela acabou assim minimizando todo o debate, sabe? Porque, na verdade, a gente vive num tecido social extremamente complexo, onde existem muitas variantes, muitos movimentos, muitas possibilidades, e a gente não pode, de forma nenhuma, assim, minimizar o debate entre direita e esquerda. Eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, sabe? Assim, é óbvio que a gente pode ter uma tendência a se apropriar de algumas ideias, de uma ou de outra coluna, né? Seja dos girondinos ou dos jacobinos, que é onde origina-se toda essa perspectiva. Às vezes eu converso assim, vem cá, você sabe de onde surgiu essa questão de esquerda e direita? Aí o cara assim, isso foi o Lula que... Cara, peraí. Tá aqui, ó, toma um livrinho aqui, dá uma lida nisso, tá bom? Tem um artigo a te indicar, depois a gente conversa. Cara, porque é um absurdo. É um absurdo a gente pensar que hoje a discussão girou em torno disso. Entendeu? Então, assim, o que existe de fato é uma necessidade da gente ampliar acima de todas essas perspectivas, toda essa discussão. Né? A discussão ela é pontual e ela é necessária. É uma defesa suprapartidária, supraideológica, assim. Nós precisamos, a dignidade da pessoa humana é algo que inquestionável, né? Sim. Eu acho assim, você fala assim, pô, eu vou pregar um sermão. Meu amigo, o Paul Ricoeur, que é um filósofo do qual eu gosto muito, que eu me apeteço muito, eu fico pensando uma coisa interessante a respeito daquilo que ele diz. Ele fala claramente que existem três teóricos que são os teóricos da suspeita.
toda e qualquer pesquisa, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer pontuação que porventura venha a existir posteriormente em todos os campos da ciência, precisam necessariamente respeitar os posicionamentos desses três teóricos. Por quê? Porque todos os três apresentaram uma perspectiva original que veio deslocar aquele pensamento puramente cartesiano. A gente encontra isso nos três. E esse é o posicionamento. Então, assim, acho que a gente não tem que ter medo de fazer as referências àqueles que realmente foram clássicos e brilhantes na nossa história acadêmica cultural, histórica acadêmica cultural. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o passado com as nossas lentes melhores. Então, se a lente da esquerda é melhor para uma determinada questão, por que não? Sabe? E assim, eu acho que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar e dizer assim, é isso. Porque eu acho que a gente não está em momento para isso, sabe? Em primeiro lugar, porque eu preciso fazer uma confissão, já tenho feito essa confissão em vários lugares, eu não vejo a perspectiva, por exemplo, assim, de grandes mudanças, de mudanças estruturais grandiosas. Tá? Então eu penso sempre nas perspectivas pontuais, que estão ligadas aos nossos municípios, ligadas às nossas formas mais próximas, sabe? Eu já perdi, por exemplo, a ideia de uma mudança estrutural no país. A gente teve a oportunidade de fazer isso e não aconteceu, porque é uma série de jogos. Né? Uma série de jogos. Então, acho que vale a pena a gente aprofundar essa dialética. Para mim, hoje, é assim, vamos aprofundar a dialética? O movimento Fé e Política está aprofundando a dialética para a gente poder chegar a uma síntese, seja em qualquer tema, como essa aqui das leis trabalhistas. Visando a dignidade, a gente tem que estar bem estabilizado, sabe? Cada um de nós tem que ter o direito de se organizar mentalmente, sentimentalmente, psiquicamente, biologicamente, corporalmente. E isso não necessariamente por uma garantia pura e simples do Estado, mas também pela nossa competência digna dentro de uma sociedade na qual nós estamos trabalhando. Vixe, eu falo muito, desculpa, Gildaut. Não, mas eu estou gostando, eu estou gostando. Tem esses dias eu estava saindo aqui, foi aniversário da minha esposa e eu não tinha comprado nada, fui comprar uma flor e isso é um problema sério, hein? Isso é um problema sério. Aniversário da esposa não compra nada, meu amigo. Vacilei. Aí eu tinha que ir na faculdade aqui, rápido, né, só para entregar uma pauta, sei. essa pandemia é home office. Aí eu fui entregar uma pauta e corri no shopping, não tinha nada lá, e fui aqui no Pistão Sul, aqui de Taguatinga, corri e achei lá no Carrefour. Mas quando eu estava saindo no shopping, eu olhei um garotinho, cara, apertou meu coração demais da conta. Eu olhei o garotinho lá sentado e vendendo balinhas, né? Uhum. Aí eu peguei 10 pau, dei para ele. Foi 10? Acho que foi 10 reais. Dei para ele. Eu embolei assim para ninguém ver, né? Porque vai que alguém lá vê que o guri tá com um dinheirinho a mais e quer pegar dele. Aí eu botei na mão dele e falei, toma aí, brother. Aí ele, obrigado, tio. Aí eu falei, tá bom. Mas assim, é tão pouco, não resolve. Claro. Absolutamente não resolve. Assim, nós estamos com milhões de desempregados no Brasil. Tá algo realmente muito preocupante. E eu sei que existem outros temas que são igualmente relevantes. Nós temos a questão da negritude, inclusive o Wellington, nosso pastor Wellington Pereira, da Visão Mundial, a gente está para agendar uma live com ele aqui também. Show de bola. Falamos sobre a fé cristã e o racismo, né? As questões étnico-raciais. E inclusive, essa é uma pauta da tua luta também, né? Sim, claro, sempre foi. Eu acho que essas questões todas aí, por exemplo, as nossas lutas hoje, elas precisam ser pontuais, a gente não pode ter medo de dar a cara para bater, sabe? Porque a nossa sociedade, se a gente for deixar que as ideias conservadoras elas se estabeleçam na nossa sociedade, ninguém mais vai poder viver. Gildaut, uma coisa assim, a gente muitas vezes começa a mensurar a sociedade da seguinte maneira: as famílias que são bem posicionadas e as famílias que não são bem posicionadas. Então, por exemplo, qual que é a família perfeita? Vou fazer uma pergunta aqui assim, que acho que é para todo mundo. Qual que é a família perfeita?
Então, a gente muitas vezes trabalha com ideais de que minha família é perfeita porque eu tenho uma organização de vida, uma organização social interna, que é muito bonita, que é muito maravilhosa, mas no fundo, no fundo, no fundo, não há nenhuma família perfeita, sabe? Eu tenho aqui centenas de coisas para fazer na minha casa, centenas de reformas para fazer na minha casa, eu não consigo fazer porque me faltam algumas coisas. Então, assim, o que eu quero mostrar claramente é o seguinte, que muitas vezes a gente cobra do outro o que também é nosso dever, entende? Eu acho que por isso a dialética para mim agora, nesse ponto, fé e política, é fundamental, porque em tudo isso tem que estabelecer aquela discussão, vamos lá e vamos cá. Porque não há possibilidade da gente jogar também a culpa no outro, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar na defensiva esperando que as coisas aconteçam para mim de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que a gente aprende isso em Jesus, sabe? Isso me lembra a ética das pequenas coisas, né? Eu queria citar assim, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante no Sermão das Bem-aventuranças. Ele fala assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eu acho que ali ele inaugura uma possibilidade reflexiva fantástica, entende? Uma possibilidade reflexiva fantástica. Por quê? Porque ele fala assim, bom, vocês estão aí acompanhando tudo que está acontecendo, beleza, ótimo. Vamos lá, vamos à frente. Vamos ouvir outras coisas. Tá? Quer dizer, a gente tem uma base cultural, uma base histórica, uma base política, uma série de perspectivas que são fantásticas, interessantíssimas, mas a gente precisa ouvir alguma coisa a mais. Eu, porém, vos digo, né? Para mim, assim, alguma coisa que está acontecendo e que precisa ser norteada por nós continuamente. Entende? Então, hoje, eu e você, e todos que estão nos ouvindo nesse momento, precisam estar sensíveis. Que vozes estão ecoando nesse momento? O que a gente precisa ouvir, estar atento para ouvir, porque, legal, nós ouvimos muitas coisas, nós temos uma base aqui, você tem toda uma fundamentação teórica, uma perspectiva sociológica, histórica, política, etc. Mas sem cair, isso serve para quê? Se não for para a gente ouvir o que está acontecendo agora, sabe? Estar atento aos clamores do nosso presente, do nosso... Ouviste isso que foi dito, eu porém vos digo. Vamos ouvir o que o Espírito está dizendo, né? Espírito no sentido mais integral. Então, assim, eu gosto de posicionar essas perspectivas porque, lógico, a gente tem... Para mim, a dialética ela está aberta o tempo todo, ela está acontecendo, está autorizando, e eu gosto de pensar isso. Falando de dialética, isso me lembrou um autor que eu sou apaixonado por ele, eu confesso, é o Theodor Adorno. Ele chegou a escrever a dialética negativa e ele constrói um conceito de dialética como algo constitutivo do próprio ser. Sim, sim. É um ser antitético. E não é uma dialética apressada nas sínteses. Isso tem tudo a ver com o que você falou aqui, quando você diz assim, eu não estou acreditando que nós tenhamos agora transformações estruturais no Brasil em termos macro, assim, mas que pontualmente nós vamos ter algum sucesso. É na exceção e não na regra. É na exceção que nós conseguimos encontrar a esperança, né? São relampejos de esperança. E aí o Adorno, ele dá ênfase que nós não podemos ser apressados na síntese. Né? Para quem está nos ouvindo e não conhece um pouco disso, mas assim de forma muito, muito superficial, a tese é a situação, né? São os poderes que, de alguma forma, direcionam o fluxo da história econômica, política, tudo do nosso país. A antítese são propostas que nascem questionando essa situação, vou colocar assim uma linguagem bem popular. Né? E a síntese é o resultado dessa tensão, desse tensionamento no processo histórico. Agora, ele diz que nós não podemos ter uma pressa pela síntese, porque o apressado pela síntese vira o quê? Vira totalitário. Uma das fontes, uma das raízes do totalitarismo, do fascismo, é você querer reformar tudo e com tanta pressa que você não respeita mais o outro, impõe a sua opinião, e mesmo que você considere, olha, eu quero a liberdade, eu quero tanto a liberdade que eu vou te prender para garantir a liberdade. Eu acho que isso então, combina... nós começamos a violar. Isso combina perfeitamente com dois autores que eu gosto muito. O primeiro já citei aqui, que é o Paul Ricoeur, que ele fala das dialéticas abertas, dos mundos horizontes. Então, mesmo que aconteçam os processos sintéticos,
dialéticos, nenhuma síntese ela está fechada. Porque se ela se tornar fechada, ela se perde. E o Paul Tillich vai dizer uma coisa muito interessante a respeito disso, que é o nosso famoso princípio protestante, que é uma regra capital, que não está ligada diretamente ao protestantismo e tampouco ao cristianismo, mas a todas as estruturas religiosas e culturais, que evita o estabelecimento de ídolos. Então, o princípio protestante é justamente aquela ferramentinha básica que evita o totalitarismo, que evita a ditadura, que evita que o meu pensamento ele sobressaia sobre o seu pensamento, onde haja a possibilidade da gente dialogar, entende? Então, assim, porque, imagina só, ele vai questionar, inclusive, por exemplo, até as famosas teses, né, que são sempre elencadas, as teses da Reforma, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Cristo, Sola Escritura. Ele fala, bom, mas só até quando? Será que isso é um princípio fechado? Será que Lutero, no seu processo reformador protestante, ele queria, de certa forma, tirar uma perspectiva estrutural para colocar outra? Ou será que ele não está inaugurando ali, nas suas conversas sobre a mesa, uma espécie de reforma contínua? Né? O Calvino tem uma frase muito legal, né? Que é aquela justamente, Ecclesia reformata, sempre reformanda est. Ou seja, uma igreja em reforma, ou uma fé em reforma, ela tem que estar em contínua reforma. Entende? Então essas coisas nos pontuam algumas perspectivas que são assim, sumamente interessantes para a gente evitar esse totalitarismo do qual você falou, da base do pensamento de Theodor Adorno. É isso. Legal. Nós já estamos chegando assim nos minutos finais da nossa live, eu gostei muito. O Instagram, ele nos oprime. Ele nos oprime. Rapaz, eu falo assim, que esse tempo é oportuno. Eu me sinto oprimido. Nós faladores demais, né? Nós sentimos, ai meu Deus, só tem uma hora. Mas por outro lado, ótimo. É bacana, porque ele fica aquele gostinho de quero mais, né? De provocação. Fica aquele gostinho de quero mais. Mas para mim, assim, a live tem que provocar. Quer dizer que aquele cristão católico ou protestante, não importa, mas aquele ou ortodoxo, né? Aquele cristão que ele vai fazer parte de um sindicato, ele tem toda a tranquilidade, ele pode fazer isso com tranquilidade. Quem reivindica os direitos trabalhistas pode fazer isso com leveza de espírito, que ele não está sendo contraventor da fé. De forma alguma, né? Por que contraventor da fé? De forma alguma. Toda a luta pela dignidade, ela é fundamento da nossa própria experiência de vida. Quer dizer, nós somos lutadores, né, Gidalti? Querendo ou não, assim, você sabe muito bem disso, a gente poderia entrar aqui em pormenores das nossas próprias experiências, né? Algumas experiências assim extremamente maravilhosas, outras muito complexas, mas assim... a gente precisa entender que qualquer espaço é um espaço político. Né? A igreja é um espaço político e a gente tem que lutar pela dignidade dentro da igreja. A escola, a universidade, você como professor sabe muito bem o quanto que esses espaços são espaços políticos. Então, é claro que a gente pode pensar nas pontas, como sindicato, como partido político. Né? Eu tenho muito medo desses conchavos. Né? E aí, só para encerrar aqui um pouco a minha questão, eu me lembro, por exemplo, uma vez em que eu estava me manifestando, e na época eu era pastor, e estava me manifestando contra um projeto político de um determinado vereador aqui na minha cidade. E então, um dado dia, esse vereador me telefona, através da assessoria dele, falou assim, eu queria uma conversa. Ah, legal, falei, beleza, vamos lá. Fui ao gabinete dele, nós conversamos durante aproximadamente uns 50 minutos, e ao final, ele, que pertencia a uma determinada denominação cristã, ele me perguntou assim, o pastor Moisés, na época era pastor, agora não mais, né? Ele falou assim, pastor Moisés, por favor, você tem toda a liberdade para me pedir o que você quiser, o que você precisar. Falei, posso fazer um pedido? Falei, posso então fazer um pedido? Ok, então meu pedido é este, que você, na sua comunidade de fé,
seja um participante efetivo, ativo e vibrante. E que aqui, na Casa do Cidadão, na Câmara dos Vereadores, você seja um homem público, de fato. Só isso que eu quero te pedir. Então, eu acho que essa minha resposta a ele, obviamente, quis apertá-lo, ela mostra claramente assim essa perspectiva que eu acho que é fundamental para todos nós. Qual é? A de que a gente tem que ter um critério ético, certo? Esse critério ético não pode faltar nas nossas lutas pelo trabalho e em todos os espaços políticos nos quais nós estamos inseridos, sabe? E seja na igreja, seja na escola, seja até dentro da nossa própria casa, né? Você, um homem casado, tem que fazer muita política. Não ia ter que comprar um presente para sua mulher, senão você ser impeachmentado. Então, essas questões estão presentes no todo da nossa vida social. Né? Então, assim, mais do que pensar, eu posso estar na frente de um sindicato, eu posso estar lá no partido político, eu posso estar em uma frente de manifestação, vou me manifestar na rua, posso fazer isso, não, mais do que deve, né? Claro, isso sem nenhum problema, porque essa perspectiva de que a vida ela tem que ser abundante, ela nunca pode faltar no nosso horizonte. Que bom, que bonito. Eu quero fazer aqui uma leitura antes de você dar uma palavra assim de uma despedida aqui, mas eu queria fazer uma leitura aqui muito rápida daquele texto que eu falei há pouco, né, de Tiago. Ele diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Interessante que ele não está dizendo que toda a riqueza de qualquer pessoa está corrupta. Ele está dizendo que a riqueza desses aqui. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de se pôr por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo a vossa carne. Tesouros acumulaste nos últimos tempos, e esses tesouros foram às custas do salário do nosso trabalhador. Nós estamos com segundos finais. Dá um tchauzão pra gente aí. Gente, valeu, Gildaut. Valeu, foi muito bom, tá legal? E espero que todo mundo tenha saído daqui bem provocado.